obras para a construção de um hospital ou de uma obra federal, os estados ou os municípios entram com 5 ou 10% no máximo. Só que a minha determinação em fazer esse hospital é tamanha que quando eu tive com a presidenta e propus a ela e pedi a ela o financiamento, ela disse, não, eu não posso, tal. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos rachar no meio. E ela, que não é boba, pegou na hora e disse, está rachado 50% para cada um, vamos tocar em frente. E nós vamos ter que arcar com 50%. Toda a palavra. 35 milhões. 35 milhões, fora os equipamentos. Tá. Fora os equipamentos e hospitais, que aí deve dar talvez mais uns 40 milhões. Ou seja, esse hospital, ele é essencial, porque ele vai resolver de uma vez por todas a situação de urgência, emergência e traumas dentro dessa grande região metropolitana, desde Pedras de Fogo até o Vale do Mamanguape, até Mari, Cajá, Caldas do Brandão, que são referenciados aqui. E vai viabilizar o Hospital do Trauma, que melhorou muito, o trauma de João Pessoa melhorou muito, né? As pessoas estão atendendo melhor, não tem agora recentemente o falecimento do pai da minha ex-secretária Estela. Eu estive lá e vi vários depoimentos de pessoas que estavam esperando lá, familiares, e vi depoimentos verdadeiros, não era coisa dizendo, olha, chegou, foi atendido, está sendo atendido da melhor forma, e melhorou muito, mas só que ele sofre de uma superpopulação que se expõe nele, precisa ser atendido lá. E esse hospital, nesse custo, nós estamos concluindo na fase final os projetos. Para você ver, eu já tenho até o valor, mas os projetos complementares para soltar a licitação, né, e fazer com que essa licitação, esse grande projeto, possa ser licitado e daqui para dezembro iniciar a obra. Eu quero iniciar, se possível, ainda este ano, a construção desse projeto, que vai ficar ali naquele planalto, na BR-230, né, que vai ser essencial para todas essas cidades. Ali de frente a Masa, né? Masa é nova, né? Exatamente. Bom, então, daqui para dezembro, deve iniciar a obra. Nós vamos fazer antes o processo de licitação. Nesses próximos dias eu tenho cobrado muito, e o doutor Ricardo Barbosa, que é uma pessoa eficiente, que dá respostas concretas, né, e está sobrecarregado, graças a Deus, porque a Suplan está sobrecarregada de coisas, mas eu tenho cobrado muito para que a gente solte essa licitação o mais rápido possível. A estrada, ela está dentro do financiamento do Proinvest. Às vezes uma pessoa diz, não, mas é financiamento. Financiamento é dinheiro da Paraíba, porque além de pagar, nós vamos pagar com juros. O banco empresta, nós estamos pegando emprestado e vamos pagar, daqui a um ano estamos pagando. Então, a estrada de Porto Velho, ela será feita, o DER, que é um órgão que ressuscitou. E não há perigo que não seja feito, né, não há perigo que não seja feito. E andar dizendo que não, é mais um que está prometendo, eu duvido. Eu faço questão, quando eu vou dar um ordem de serviço, de ir mais. Eu estive agora em Vista Serrana, eu vou em cada cidade e digo lá para eles, eu vim aqui para olhar nos olhos de vocês, porque eu sei que tem alguns que duvidam que essa obra será feita. Passaram prometendo. Claro, porque houve sempre uma promessa e que não era cumprida. Então, eu vou lá para poder dizer exatamente isso. Eu estou dando ordem de serviço e vou voltar aqui para poder inaugurar a estrada. E toda vez que eu volto, eu digo exatamente isso, como uma forma de uma brincadeira bastante, uma brincadeira bacana. Mas a estrada de Porto Velho será feita, não apenas como acesso, mas com uma perspectiva importante de desenvolver Porto Velho. A gente tem como atrair empresas, a gente tem como atrair investimentos para aquela área. Agora, não se atrai investimento onde para você chegar você tem que ir numa estrada de barro cheia de buraco, ou então se chover você não passa. Então é importante demais isso. Não é só o acesso, que por si só já era importante, mas é a perspectiva de olhar para o futuro e perceber que existe um plano do Estado em buscar desenvolvimento naquela região. Lá em Porto Velho nós financiamos a Prefeitura na construção da escola municipal, né, através do Pacto pelo Desenvolvimento Social. E vamos fazer sim, o Dr. Carlos Pereira está envolvido com todos esses projetos de estradas. Vamos fazer lotes para poder licitar com os recursos, a parte de estradas são recursos enormes, só no Proinvest são 260 milhões, do BNDES Estado, que já foi aprovado no BNDES, está agora na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para voltar para o BNDES e a gente assinar o contrato e receber a primeira parte.
são mais 240 milhões. Nós temos mais de 200 milhões de recursos próprios e temos da CAF cerca de 150 milhões. Imagine um montante de recursos investidos em estradas. É por isso que você vai em qualquer canto, você vai ali em Jacumã, você vê o contorno de Jacumã. Você vai em Bahia, você vê o Binário da Liberdade sendo feito. Você vai no Vale do Piancó, você vê 82 milhões de reais em estradas para tudo que é canto. Não vai ficar uma sem ser calçada. Não vai ficar uma. No Alto Sertão, as duas últimas, que é exatamente Carrapateira e é Vierópolis, estão sendo feitas, já está lá as máquinas trabalhando. As duas últimas. E o Cariri, que era o patinho feio, porque era esquecido, estou sentando fogo lá e me diga uma coisa, esse recurso saindo até dezembro, né, até o final dessa gestão, a gente não vai ter mais nenhuma cidade sem ter acesso através de asfalto dentro do estado da Paraíba. Eram 54, não vai ter mais nenhuma. Pronto, e eu acredito muito no que o senhor diz, governador. E lhe fiz essa pergunta exatamente porque muitas pessoas de Santa Rita dizem vai ser apenas mais uma promessa. Em Forte Velho nós temos um potencial turístico incrível, um potencial de pesca também gigantesco, e se fizer essa estrada, tem como se desenvolver incrivelmente. Então, só está faltando essa estrada. E as pessoas dizem, é mais uma promessa. Eu tenho dito, ontem inclusive estive lá, e o que eu dizia é assim, olha, o governador prometeu, e geralmente ele cumpre as promessas dele. Há alguns dias eu estive no sertão e vi estradas e mais estradas lá, que tinham sido prometidas há tempos e tempos e que não tinham sido feitas e agora estão feitas. Se o governador promete, ele cumpre. E, na verdade, não foi nenhuma promessa, eu anunciei a obra. Exatamente. Eu anunciei a obra. Agora vê bem, Raquel, isso existe muito. É claro que eu respeito as pessoas que sejam incrédulas e tal, mas existe muito em função de eleição. Você pode ver, os adversários começam a tentar criar uma lógica na cabeça das pessoas ao desacreditar. Mas as pessoas não são bobas, as pessoas sabem. O Germano está perguntando ao senhor, já que trata-se de Santa Rita, se o senhor tem, por exemplo, em mente levar para Santa Rita, já que nós estamos falando de Santa Rita, uma escola técnica. Eu tenho sim. Há uma discussão com o MEC. O MEC questionou a proposta que nós fizemos em fazer em Santa Rita uma escola técnica, mas isso será vencido, não tenho a menor dúvida disso. Santa Rita, Bahia e João Pessoa precisam ter, e Mamanguape, precisam ter capacidade de formar mão de obra técnica, porque o surto, o nível, o ciclo de crescimento e de industrialização que esse estado, o nosso estado, está passando e vai passar cada vez mais, em função disso que eu aqui disse, 1 bilhão e 600 milhões de protocolos já assinados, as empresas já estão se instalando, fora toda, por exemplo, aquela rede sistemista da Fiat, que muita coisa disso vem para a Paraíba, mas só vem se tiver mão de obra. Porque se não tiver mão de obra, vai sair muito mais caro para a empresa e ir atrás, não sei de onde, para poder trazer para cá e se responsabilizar por moradia, por isso ou por aquilo. Então, nós precisamos formar mão de obra qualificada. Desde a ordem de serviço aqui da Escola Técnica Estadual Pastor João Filho, a de Mangabeira, já começou. Já dei a ordem de serviço da Escola Técnica Estadual lá em Mamanguape. Vou dar a ordem de serviço de Bahia, que já terminou a licitação. A de Santa Rita nós ainda não temos terreno. Tínhamos feito uma conversa, uma discussão com a Prefeitura Municipal. Não avançamos porque o MEC olhou o terreno e disse que não era apropriado. Espero que a gente possa fazer isso o mais rápido possível, porque a Paraíba e todos nós temos pressa. E as escolas técnicas são essenciais, muito importantes. Repito, o Estado só tem capacidade de atrair empresas se tiver mão de obra qualificada disponível. Ivaldo Lima, sua pergunta para o governador Ricardo Vieira Coutinho. Vamos lá então. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretária Tatiana. A minha pergunta era justamente qual era essa semana, era sobre essa escola técnica, mas o governador já respondeu aí. E agora? Agora eu vou ter que fazer outra pergunta. Então, deixa eu lhe perguntar, governador. Essa semana nós estávamos discutindo uma discussão bacana. Se na história da Paraíba, em 1 ano e 9 meses, 10 meses, não sei, se já houve um montante de investimentos como o senhor está
investido nesse período de governo? O senhor Não. sabe me dizer na Não história? houve. Não. Não houve. No período. Isso não quer dizer que... Mas eu estou falando em todos os segmentos, seja por parte do governo e por parte do privado. Não. Nunca houve. Isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior de quem quer que seja. A discussão não é em cima de mim. A discussão é em cima das circunstâncias. Então, peraí. Então, está patenteado que Buriti não investiu mais do que o governador. Em 1 ano e 8 meses? Não, né? O senhor tem que sair com certeza, com convicção. O ex-governador Buriti fez um grande trabalho dentro desse estado. Não, mas sabe dizer aí? Quem sabe dizer? Sabe dizer? É. Com segurança? Eram épocas diferentes, naturalmente, né? Os recursos eram diferentes. Você sabe que hoje o mundo está numa grande crise econômica, mas uma grande crise mesmo. E o Brasil hoje começa a sofrer os efeitos dessa Mas tem uma crise. contradição, né? 30% de arrecadação a mais do governo federal. O governo federal. O mesmo período do ano passado. Aí é que é danado. É algo que eu não estou entendendo absolutamente nada. Em compensação... Os estados estão faturando muito mais, estão arrecadando muito mais, estão recebendo muito mais. Não. Não? Não. Em compensação, o Fundo de Participação dos Estados, que também é o dos municípios, sendo que com conformações diferenciadas, o FPE, que estava previsto um crescimento para esse ano de 16%, está previsto hoje 2,7%. Nos quebrando. Você sabe o que está salvando a Paraíba? A nossa receita própria. A nossa receita própria tem crescido 10%. Apesar de alguns, de uma meia dúzia só, porque a maioria da valorosa categoria dos auditores fiscais naturalmente tem compromisso com esse Estado. Agora tem uma minoria que não, que tenta nos bombardear, que tenta acabar com o governo, tenta acabar com a Paraíba, porque você imagina que chegaram a entrar no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar todos os incentivos fiscais que o Estado concedeu ao longo da sua história. Não fui eu não. Ou seja, essa meia dúzia queria que as pessoas corressem do Estado, as empresas fossem embora. Você imagina uma alpargatas dessa, que tem um incentivo fiscal capaz de fazer com que ela pague 1%, todos os estados querem, aí aqui iria pagar da noite para o dia, ao invés de 1%, 100%. Ora, no outro dia iria embora. E entraram com essa ação, Tony. Você imagina como esse pessoal chega aos limites de poder prejudicar não a mim, mas a população desse estado. Mas eu quero assim agradecer a maioria dos auditores fiscais. Eles é que estão junto com o secretário Marialdo, né, controlando as coisas, fazendo com que o Estado possa ultrapassar esse período, e nós estamos nos salvando exatamente aí. E ao mesmo tempo, gastando cada vez com mais critério, claro, porque eu não posso jogar dinheiro fora, jogar dinheiro fora não dá absolutamente para nada, mas nós estamos escapando exatamente aí. A questão do governo federal é outra. É por isso que eu defendo uma reforma tributária, mas um novo pacto federativo. Isso é fundamental. Nós não podemos ter 75% da arrecadação total do Brasil centralizada na União, 13% nos estados e 16, 17% nos municípios. Não é possível isso, essa conta não fecha. Porque a gente não pode ficar somente na dependência. Isso não é uma crítica ao governo atual, ao qual eu apoio. Isso é uma crítica à estrutura do país, à estrutura federativa do país, que está aí e que, no meu entender, naturalmente precisa ser mudada. Mas mesmo com relação a isso, mesmo com essa queda, o Estado da Paraíba hoje é respeitado lá fora. O Estado da Paraíba fez uma travessia muito grande, porque ele estava completamente fora do jogo. Quando eu recebi o Estado, ele estava fora de todos os indicadores de legalidade de responsabilidade fiscal. Fora, todo fora. Eu não conseguiria pegar R$1 de empréstimo para o Estado. R$1. Colocamos todos eles, apanhando muito, como eu disse, colocamos tudo dentro dos eixos. Estamos hoje nos esforçando para manter isso e nos habilitamos. Conversei com a presidente, ela entendeu, ela viu o caminho que estava sendo feito, disse: eu preciso de 500 milhões do BNDES, ela autorizou, é o BNDES Estado. E depois, junto com os demais governadores, para a Paraíba vai vir 689 milhões. Só de investimento público, fora os PACs, fora recurso próprio, nós vamos ter 1 bilhão 189 milhões, 1 bilhão e 200, porque aqui tem contrapartida mais de 1 bilhão e 200 de